Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Há pouco tempo a gente teve o reinício da temporada europeia e como sempre a gente especula, quem serão os campeões de cada uma das principais ligas nacionais. E é muito comum a gente ficar num bolo de 2 a 3 times por liga no máximo. Em algumas delas, onde já há uma hegemonia muito extensa, a gente ir no palpite seguro de que aquele mesmo time, que já domina a liga por muito tempo, vai conseguir vencer mais uma vez por mais um ano. E isso nos leva a um questionamento. O formato das ligas nacionais europeias precisa ser repensado? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, agradecendo muito a você que já é inscrito, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo. No caso do vídeo de hoje, a gente vai disponibilizar aí um debate, mas a gente tem análises retrô, enfim, análises de esquemas táticos, de jogadores, a gente tem várias playlists aí para você se ofertar com o nosso conteúdo. Se eu conquistar a sua inscrição, você faça isso, por favor, para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Bom, quando a gente fala no formato, a gente está falando da fórmula clássica de pontos corridos, todos contra todos. No caso de 4 das 5 grandes ligas com 20 clubes e 38 rodadas, a exceção feita é a Bundesliga, campeonato alemão, que possui 18 clubes, portanto 34 rodadas. Acho que esse formato se consolidou como o mais justo, Vence o time, o melhor time, no caso, num sistema de disputa em que, jogando em casa e fora contra todos os adversários, vai vencer o time que somar mais pontos. Ou seja, não há dúvida que o melhor time vai vencer. Mas, no caso, alguns problemas podem surgir nesse formato. Um deles a gente costuma ver mais aqui no Brasil do que na Europa. Por lá, esse ano não é um problema tão grande assim, tão frequente assim. Porque lá as ligas são nobres, Não é como aqui, onde há uma divisão de atenções muito maior com outras competições que podem acontecer paralelamente à liga. Isso põe em xeque, por vezes, a justiça do discurso de que vai vencer o melhor num sistema de todos contra todos, porque nem sempre você vai encontrar uma equipe dando atenção ou importância total a um jogo de liga, pensando na partida de Copa, que vai vir no meio de semana seguinte. Antes de expor esse primeiro ponto, eu fiz questão de dizer que esse é um problema que a gente vê mais por aqui. O Flamengo, por exemplo, que tem poderio financeiro muito acima da média em relação à maioria das equipes adversárias, conseguiu montar praticamente 2 times muito fortes, um para a disputa do Brasileirão e outro para a disputa das Copas. Mas outras equipes que não podem se dar esse luxo sofrem com elencos curtos, e praticamente precisam escolher uma prioridade. Olha um exemplo contrário, o Atlético Goianiense. Foi muito bem na Copa do Brasil, conseguiu avançar até as quartas de final, flertou com as semifinais ao derrotar o Corinthians na ida por 2 a 0, mas acabou sofrendo a remontada, digamos assim, na partida da volta. E, bom, eu tô gravando no dia 6 de setembro de 2022, ainda não aconteceu a partida de volta da Sul-Americana, onde o Atlético está na semifinal contra o São Paulo, venceu o jogo de ida por 2 a 0, está prestes a se classificar para a final, se não sofrer outra virada na partida de volta, mas ao mesmo tempo está numa vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, na iminência de ser rebaixado, porque em algum momento teve que dar atenção maior às Copas, mas pode terminar o ano sem nenhuma taça e na Série B. Será que valeu a pena? Mas voltamos a falar da Europa, que é o nosso objeto de estudo aqui no vídeo. Clubes como o PSG, por exemplo, que tem a obsessão de conquistar pela primeira vez uma Champions League, volta e meia poupa alguma de suas estrelas nos jogos da Ligue 1, quando isso antecede uma rodada de Champions principalmente. Em várias oportunidades, vimos Messi, Neymar, Mbappé, às vezes até 2 dos 3, iniciarem no banco, visando o jogo mais importante, que é pela competição continental. Ressaltando, mais uma vez, é mais raro a gente ver isso acontecer na Europa, porque as ligas são muito importantes e niveladas, algumas até polarizadas, de um modo que se decidem nas últimas rodadas por 1 ou 2 pontos de diferença entre o campeão e o vice, como a gente está vendo aí na Premier League, que talvez seja a mais equilibrada de todas as ligas europeias, mas que tem um City e um Liverpool conseguindo superar a marca de 90 pontos, perder 2 a 3 jogos em 38 por temporada, é um rendimento absurdo. Mas numa liga como a francesa, para um clube como o PSG, eles podem se dar esse luxo, porque a distância financeira, consequentemente técnica do seu elenco para os adversários, dá a eles uma segurança de conseguir rodar melhor o seu elenco, pensando na sua prioridade da temporada, que é
a Champions League. Lá na Europa, os clubes costumam usar equipes alternativas ou reservas durante as primeiras fases das Copas Nacionais, não da Liga, onde normalmente enfrentam clubes de divisões inferiores. Mas como são competições de um terceiro nível, quando comparadas às ligas e à Champions, não há um desespero caso haja uma eliminação precoce, mas há uma valorização maior à medida que os clubes conseguem avançar. Os adversários ficam mais difíceis, até porque podem significar no fim da temporada uma chance única de título, de salvar a temporada conquistando um troféu, erguendo uma taça. Até mesmo a Europa League chega a ser negligenciada por alguns dos grandes clubes das principais ligas que porventura chegam a disputá-la, já que ela não tem a mesma importância de uma Champions. Algo impensável por aqui se formos comparar com a Copa do Brasil ou com a Sul-Americana, que são competições que pagam muito por cada fase que os clubes vão avançando. E querendo ou não, a Sul-Americana, principalmente, é um título internacional, poucos clubes brasileiros têm na sua galeria. Além disso, não há um prêmio bônus nas Copas Nacionais Europeias, como há na Copa do Brasil, onde o campeão se classifica diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Por lá, o campeão de uma Copa Nacional ganha o direito de disputar a Europa League. Normalmente esse direito é repassado para um outro clube, porque o campeão ou já se classificou via Campeonato Nacional para a própria Europa League, ou mesmo até para uma Champions League. Outro problema é justamente a polarização das ligas. Na Espanha, há anos a gente diz que é uma liga formada, que só pode ser conquistada por Barcelona e Real Madrid, e que na última década consolidou o Atlético de Madrid como terceira força, que por vezes olha nos olhos dos dois gigantes espanhóis, mas que só conseguiu levantar o caneco 2 vezes nos últimos 8 anos. Já citamos aqui a Inglaterra, que mesmo com todo o seu equilíbrio e número maior de equipes com elencos poderosos, tem em City e Liverpool suas principais postulantes à taça há pelo menos 4 anos. E que o City, inclusive, conquistou 6 das últimas 11 edições e vice em outras 3 no mesmo período. Para se ter uma noção, o PSG na França, mesmo muito superior à maioria dos seus rivais, desde que foi comprado em 2012 e 2013, conquistou 8 títulos e foi vice dos outros 3 campeonatos que não ganhou. Uma superioridade nacional não muito diferente do próprio City na França, guardadas as devidas proporções de nível de enfrentamento e dificuldade. Até porque o Liverpool foi vice de 2 edições, marcando 97 e 92 pontos, o que seria necessário para ele conquistar qualquer outra liga do mundo se não houvesse um City fazendo 98 e 93 pontos, respectivamente, em 18 e 19 e em 21 e 22. A questão é que não há outras Premier Leagues com 6 equipes com nível para disputar a Champions e com outras 4 ou 5 de um ótimo nível intermediário, capazes de arrancar pontos dos favoritos até fora de casa. Em ligas como a italiana, por exemplo, que voltou a ser muito equilibrada, de 3 temporadas para cá, tivemos a Juventus reinando por 9 temporadas seguidas, por mais que o último desses títulos quase não tenha vindo, foi decidido inclusive por 1 ponto. Na Alemanha, o Bayern chegou à 10ª Bundesliga consecutiva, e eu não vejo perspectiva para que nos próximos 5 anos, pelo menos, o campeão alemão mude. Até porque o Bayern trata a Bundesliga como sua prioridade, até mais do que a Champions League. O clube entende que a competição que ocupa a maior parte do calendário na temporada, que premia a regularidade do time do ano, deve ser o principal foco. Um mata-mata como a Champions muitas vezes pode ser um tiro no escuro, já que há muitas equipes com forte poder aquisitivo, montando esquadrões muito fortes e se reforçando com jogadores de todo o mundo, enquanto o Bayern, não só para mostrar força ou para enfraquecer os rivais diretos na Alemanha, mas também para sustentar uma ideia de que é possível ser competitivo sem enlouquecer junto com o mercado, praticamente se retroalimenta com jogadores dentro da própria Bundesliga. O Borussia Dortmund sofreu com isso, mesmo sendo o principal rival. O Hoffenheim já perdeu jogadores para o Bayern. O Schalke 04. Recentemente o Leipzig perdeu o seu treinador, o Julian Nagelsmann, e 2 dos principais jogadores, o Upamecano e o Sabitzer, tudo na mesma temporada. Então eu estou pegando esses exemplos das 5 grandes ligas para mostrar como a realidade é que existem superclubes em várias delas, e que a maioria dos jogos de uma liga com 34 ou 38 rodadas desafia pouco esses clubes, o que torna as ligas nacionais extensas demais no formato atual,
Quando os clubes se reuniram e decidiram que iriam formar uma Superliga, o que gerou muita rejeição do público, da crítica, foi porque esses clubes estudaram o mercado e concluíram que mais cedo ou mais tarde essa vai ser uma saída inevitável. O mercado vai pedir por uma espécie de NBA do futebol europeu, um campeonato único com as principais forças se enfrentando pelo título de maior de todas elas. Isso, em tese, é o que a Champions League se propõe a fazer. Mas a Champions League também tem a sua fase menos hypada, digamos assim, que é a fase de grupos. Uma fase em que os superclubes dificilmente ficam de fora do mata-mata. E a coisa só começa realmente a esquentar quando os jogos eliminatórios chegam, a partir da segunda fase. Os superclubes começam a se enfrentar e geram uma expectativa maior, né, do público para ver esse enfrentamento. A grande questão é, essa expectativa ela só existe porque esses jogos são mais raros. A realidade de um Real Madrid, de um Barcelona, é de enfrentar Almerias, Osasunas, Maiorcas, Gironas da vida, mas que tenha, por mais que tenha um Villarreal, um Valência, um Sevilha, um Bilbao pelo caminho, é diferente de enfrentar um Manchester City, um Liverpool, um PSG, um Bayern, uma Juventus, né? Toda semana, todo jogo. Então esses grandes confrontos entre os superclubes, uma vez que são raros, se tornam especiais. Se eles passarem a acontecer sempre, deixarem de ser raros, também vão deixar de ser especiais. Fora que além de se normalizar esse tipo de jogo, nem tudo seriam só flores, né? A Superliga teria uma fase de pontos corridos, onde clubes grandes, fortes e ricos terminariam nas últimas posições, o que poderia significar perdas enormes no mercado. A gente nunca pode esquecer que o futebol é um negócio. Então, se você colocar os maiores clubes para disputar uma competição de pontos corridos, vai ser um produto sensacional para a gente ver, principalmente nas primeiras edições. Mas alguém vai ficar nas últimas posições. Esses últimos vão perder ou deixar de ganhar dinheiro. Vão perder ou deixar de arrecadar com patrocínio, com bilheteria, com cota de TV, coisa que os pontos corridos com 38 rodadas garante. O principal problema é que não haveria um critério de classificação para esse campeonato. Esses clubes se fechariam ali num clubinho fechado entre eles e quem está de fora não iria poder entrar. Nada garantiria que esses clubes permaneceriam fortes como são hoje por muito tempo. Voltando à questão lá da perda de dinheiro, isso acarretaria também na qualidade dos times, na montagem dos elencos. Então o risco que se correria é que clubes hoje muito fortes em seus cenários nacionais se transformassem em clubes mais fracos no cenário internacional. Um Tottenham, que hoje é uma das equipes mais fortes da Inglaterra, por exemplo, poderia se tornar um Bournemouth entre os gigantes da Europa, numa competição como essa. Estou pegando aqui um exemplo, não se ofendam torcedores do Bournemouth ou mesmo torcedores do Tottenham, beleza? Nem aquela lista lá de espanhóis que eu citei um pouco mais atrás. Bom, se a gente for voltar no tempo, inclusive, a gente pode pegar exemplos práticos disso, que as hegemonias elas não são eternas, né? Elas podem ser só cíclicas, né? Hoje, o City na Inglaterra, o que foi o City na Inglaterra, um dia já foi o United. O que é hoje o PSG na França, há não muito tempo foi o Lyon. Na Itália, o que a Juventus conseguiu fazer, a Inter de Milão quase fez, né? Enfileirando vários campeonatos consecutivos, 5 ou 6, se eu não me engano, no início da década de 2000. Então essa hegemonia pode ser algo cíclico, que por mais que seja uma realidade de hoje, e que tem sido há algum tempo, um dia pode acabar. E a tendência é que acabe, com vários times recebendo cada vez mais aporte financeiro, as ligas sendo comercializadas pelo mundo da forma que são, os valores de patrocínio de cotas de TV subindo cada vez mais, os grandes investidores se interessando em investir nos clubes, criando novas forças dentro do mercado, como foi com o próprio City, como foi com o PSG, como foi lá atrás com o Chelsea, como a tendência que seja com o Newcastle e que pode acontecer até aqui no Brasil com a chegada das SAFs. Então não se pode ceifar o futuro pelo que a gente está vendo no presente, beleza? O fato é, 38 rodadas num campeonato de pontos corridos em ligas que são muito desequilibradas financeiramente, talvez é um formato que tenha mesmo que ser repensado. Quem sabe um formato mais híbrido, 2 grupos de 10, pontos corridos, depois uma fase com 8 clubes disputando um mata-mata, até porque as Copas são meio que deixadas de lado a nível nacional, como a gente falou aqui no vídeo, né? Pode recuperar aquele sentimento de imprevisibilidade do campeonato, já que no mata-mata tudo pode acontecer. Em contrapartida, perde-se aquele sentimento de justiça, de que o melhor time vence, já que um time pode liderar a fase de grupos e cair no primeiro mata-mata contra uma equipe que se ranqueou pior. Ou então, uma outra solução
uma melhor distribuição da grana, né, dada pelos organizadores para equilibrar melhor o campeonato. Aqui no Brasil, por exemplo, a discrepância entre o Flamengo, que é o que mais recebe da Globo, por exemplo, são 160 milhões só de cota de TV para o Flamengo, né? A diferença dele para o Corinthians, que é o segundo da lista, com 110 milhões, é um absurdo. São 50 milhões de diferença. Ao passo que 6 clubes do mesmo campeonato recebem menos de meio milhão de cota de TV. Então a gente tem um time ganhando 160 milhões, 6 times ganhando menos de meio milhão, 400 mil cada um. É um desequilíbrio muito grande. Então, a gente está falando aqui do cenário nacional. Na Europa, claro que a coisa é mais nivelada, mas pode ser mais ainda, beleza? Outra alternativa, regras mais rígidas para o fair play financeiro, principalmente para os clubes que possuem donos multimilionários, geram também um desequilíbrio natural das forças. Enfim, são milhões de alternativas para que tenhamos produtos bons de se assistir, que sejam ao mesmo tempo justos e que não nos dê a impressão que as ligas são ruins, polarizadas ou que têm uma força muito superior às outras e que acabam fazendo com que o formato atual não seja um bom formato. Então, qual a sua opinião sobre isso? Quero te ouvir nos comentários, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!